Pô, você aí está pensando em fechar um consórcio porque viu pessoas da internet fazendo aquelas contas mágicas e viu que é um bom negócio? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre consórcio. Alguns cuidados que você deve ter em mente antes de querer entrar em uma carta dessas, ok? Então, hoje se popularizou muito e muitos influencers, pessoas de consórcio começaram a disseminar vídeos sobre a magia, o conto de fada de consórcio. E aqui nesse vídeo vamos falar alguns cuidados que você deve ter antes de pensar em fechar com o seu corretor. Então, bora lá, pessoal. Antes de iniciar os cuidados que você deve ter, vamos falar o que é um consórcio afinal. Então, vamos lá. Consórcio é quando um grupo de pessoas que se reúne, tá? Esse grupo que se reúne é reunido através de uma administradora, um CNPJ, no caso. Então, esse CNPJ irá reunir um grupo de pessoas em que ela irá formar tipo uma poupança conjunta, tá? E aí cada participante irá contribuir mensalmente com um valor pré-determinado, tá? E aí essas pessoas irão fazer por um sorteio em que são contempladas cartas de crédito, ok? Que aí vai dar o direito de compra ou venda de determinado bem, tá? Mas, e aí o que acontece? Existem vários tipos de consórcio. Existe consórcio de moto, de carro, de casa. Então tem muitos tipos de consórcios, tá? E aí o que acontece? Muitas pessoas acham que é um funcionamento simples e que não irá dar problema, mas quando ela não estuda direito o que vem esse consórcio, quais são as taxas embutidas, ela acaba se frustrando. E aí lá na frente ela acaba tendo que vender essa carta e muitas vezes vende com desconto, que não vale a pena, e acaba tendo um prejuízo. Muitas vezes o dinheiro que ela colocou lá nesse consórcio ela não consegue ter de volta. Então tem um risco sim. Então vamos falar ponto a ponto, beleza? Começando ali com os principais contos de fadas do consórcio, tá? E a realidade verdadeira. Então vamos lá. Primeiro conto de fadas, temos ali, você será contemplado rapidamente. Então, cuidado quando você ouvir esta afirmação. Muitos vendedores irão sugerir que você vai ter grandes chances e até mesmo há formas de conseguir com um aporte maior, com um lance, que eles chamam. E aí você consegue ser contemplado rapidamente. Então tome muito cuidado com essa estratégia, tá? Se você for na estratégia normal de pagar mensalmente, então pensa ali que você tem um grupo de, 200 pessoas. Então você vai estar num sorteio no meio de 200 pessoas. Então imagine a probabilidade de você ser contemplado. Então não é assim tão fácil, ok? E mesmo que você dê aqueles lances embutidos ou o lance mesmo para conseguir entrar num grupo ali específico para conseguir ser contemplado, lembre-se, você também irá concorrer com outras pessoas, tá? Então tome muito cuidado, isso não é certeza. Pode aumentar a chance quando você dar o lance? Pode, com certeza pode aumentar a chance, mas lembre-se, não é certeza, ok? Então, quando você entra no consórcio com essa mentalidade de, eu vou entrar no consórcio para ser contemplado rapidamente, utilizar a carta e aí esse dinheiro que sobrar eu vou deixar investido enquanto pago os juros, lembre-se, tome muito cuidado, ok? Segundo conto de fadas, você não paga juros. Isso daí é o que muitos vendedores irão vender para você. Que você não tem os juros que nem o financiamento comum de banco. É verdade. Você não tem juros, mas o consórcio tem outras taxas, claro. Por exemplo, para um consórcio desse estar funcionando, pense comigo, você acha que não precisa de toda uma administração e uma estrutura por trás? Claro que sim. E aí lá
tem aquela famosinha taxa de administração. E aí, dependendo, ela varia aí de 10 a 25% do valor total da carta de crédito. Então, sim, tem uma taxa, que é essa taxa de administração, tá? E depende muito de administradora ou tipo de consórcio. Mas tem lá uma taxa e ela não é barata, ok? É para você conseguir manter o funcionamento deste consórcio. E há outros custos embutidos que você deve confirmar, como um fundo de reserva, um seguro ou taxas extras em caso de inadimplência, tá? E além de que os juros, você não vai ter um juros, mas muito importante você estar ciente que o valor total desta carta que você tem lá como uma dívida, né? Esta carta total, ela tem uma correção, tá? E aí essa correção é pelo IPCA. Então, por exemplo, você tem uma carta de 100 mil, aí você quitou ela no primeiro ano e tem lá 90 mil restante para quitar esta carta. E aí lembre-se, vai ter os juros do IPCA. Então, a inflação lá, ela vai corrigir essa carta. Então, 90 mil. Então, se bater uma inflação aí de 4%, então 4% desses 90 mil reais vai incidir como uma correção, então não vai ser mais 90 mil reais essa carta de crédito. Então, 90 mil reais vezes 4 vai dar 3.600, então 93.600 reais, o valor da nova carta de crédito. Então, muito importante se atentar a este ponto. Você não tem juros, mas a carta irá ter uma correção, sim, que é a inflação. Tá? Então, se bater anos de inflação alta, esta carta de crédito terá uma correção para ali, ó, de acordo com a inflação, e vai subir, ok? Não tem essa. Então, tome muito cuidado com esses pontos antes de achar que não vai ter nenhuma taxa, que será constante essas parcelas, porque não é, tá bom? Outro conto que vendem para você. Você pode usar o crédito para qualquer coisa, depois que for contemplado. E aí você precisa tomar muito cuidado, ok? Já ouvi muitos vendedores utilizando este argumento, então tome cuidado. Então, normalmente a carta de crédito ela tem um destino específico, é imóvel, carro, uma moto. Então, quando tiver um destino específico, há restrições exigidas para uso. Então, em muitos casos aí, há exigências documentais, limites de uso e prazos para efetivação da compra. Então, tome muito cuidado. Por mais que você tenha sido contemplado e aí você achar que esse é um dinheiro seu que vai cair na sua conta e fazer o que quiser, não é bem assim, ok? Como os vendedores vendem. Então, muito importante ler o contrato exatamente para saber nessa questão de contemplação como é que será feito posteriormente essa sua carta de crédito, beleza? Então, agora, tirando esses contos de fadas, vamos para alguns cuidados essenciais antes de entrar em um consórcio, ok? Então, primeira delas, pesquise sobre a administradora. Muito importante, você tem muitas opções de consórcio, então nem toda empresa está autorizada pelo Banco Central a operar consórcios, então é muito importante você entrar lá no Banco Central do Brasil, vou deixar aqui o site, para você entrar e pesquisar sobre essa administradora, se ela realmente está cadastrada, ok? Muito importante. Segundo cuidado, leia o contrato com atenção, então, por favor, contrato é algo formal em que você está assinando e dizendo lá, eu li, eu aceito e estou de acordo. Então, leia o contrato, tá? Qual é o prazo? Lá ele vai ter alguns valores que você, antes de assinar, precisa verificar. Qual o prazo total do grupo, o valor total da taxa de administração, como funcionam os lances, são lances livres, fixos e embutidos, tá? Cada um vai ter um jeito diferente da questão do lance. As condições para contemplação, tá? Regra de cancelamento e desistência, muito importante isso daqui, tá?
penalidades por atrasos ou inadimplência, tá? Então, leia esses pontos para entender. Nunca assine sem entender todos os pontos, muito importante isso. E, se precisar, peça ajuda de um especialista. Falando em especialista, então você aí está precisando de ajuda de um consultor neste momento para entender se consórcio é para você, se financiamento é para você ou se investimentos que é para você? Então, perfeito, aqui estou eu. No Mura fazemos essa consultoria para pessoas físicas, tanto numa montagem de carteira de investimentos, também como nessas partes de finanças, como um consórcio, um financiamento, para entender se é o momento atual. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para exatamente eu entender o que você está precisando e também você entender como funciona esta consultoria. Então, aproveitem. Terceiro, cuidado quando estiver lá conversando com o vendedor. Não entre por impulso, pessoal. Muito importante isso. Muitas vendas de consórcio, elas são feitas, são finalizadas com apelos emocionais, que existem realmente bons vendedores. Então, ele vai soltar frases como: é a sua chance de ter, por exemplo, a sua casa própria. Aproveite agora, antes que as parcelas aumentem, porque essa condição é só para hoje. Então, tome cuidado com essa frase. Outra: se não for hoje, vai se arrepender depois. Então, algumas frases que você precisa repensar, não se deixe cair, tá? Quando for fazer um consórcio, você precisa ter certeza que é exatamente isso que você quer, sabe os riscos do consórcio, sabe a questão dos lances, entende sobre consórcio, ok? Então, não se deixe por impulsos levarem a uma decisão errada, ok? Outro cuidado, considere seu perfil financeiro. Então, consórcio, ele tem um perfil aí que é mais indicado, ok? Então, é uma pessoa que não tem pressa para adquirir o bem, ela tem disciplina financeira, quer formar uma poupança programada e está ciente de que a contemplação pode demorar, tá? Então, este mais ou menos é um perfil das pessoas que colocam o seu dinheiro em consórcio. Então, tome muito atento a isso. Claro que tem alguns perfis que são mais agressivos, em que elas fazem diversas cartas de créditos, começam a fazer lances para serem contemplados e aí conseguirem fazer novos negócios, tá? Mas isso daí é um perfil arrojado, que nem sempre a pessoa tem esse perfil. Além de que esse perfil precisa ter um bom capital ali, um bom caixa para poder fazer esses lances e ter segurança na questão deste consórcio. E aí entra, e se eu desistir do consórcio, tá? Então, vamos lá. Se você desistir desse consórcio no meio do caminho, lembre-se de ler muito bem o contrato para entender como funciona quando você desiste, mas normalmente pode acontecer estes pontos, tá? Então, que você receberá o valor pago só até depois do fim do grupo, tá? Pode perder parte das taxas já pagas, tá? Então, se você pagou taxa de administração, com certeza essas taxas vão ser perdidas ali e pode haver descontos contratuais no valor a receber. Então, fique muito atento a isto, tá? Desistir no meio do caminho pode ter um prejuízo e significativo para você. Leve isto muito bem em consideração. E se você estiver inadimplente, a situação complica ainda mais. Então, veja muito bem o contrato nessa questão de desistência do consórcio. E algumas pessoas perguntam para mim: e aí, Fabrício, o que é melhor, consórcio ou investir? Aí é claro que eu vou para o caminho de investir, tá? Nesta vida, você irá escolher se você irá pagar juros ou receber juros. Então, pagar juros é ruim? Claro que não, não é ruim. Se você se programar, planejar, usar esse financiamento a seu favor, é uma dívida que for para crescer um negócio, abrir novos caminhos, opa, com certeza muito válido. Agora, quando são dívidas para conseguir, por exemplo, comprar um carro, por exemplo, uma moto, são dívidas astronômicas, que você paga muitos juros. Então,
para mim não faz muito sentido. Para mim, investir é algo que sempre foi vantajoso. Minha vida realmente teve essa educação de investir, tá? E aí, querendo ou não, é um hobby, é uma coisa que eu amo e até mesmo faço esses vídeos ensinando investimento. Então, óbvio que sempre vou escolher o caminho do investimento. Mas, contudo, entretanto, como eu falei, se a pessoa tem esse perfil, tem essa consciência desses problemas, desses riscos do consórcio e está disposto, claro que é um caminho a conseguir um bem lá na frente, ok? E aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado a você tomar cuidado quando for fechar um consórcio, ok? Se atente nesses pontos, leia o contrato principalmente, tá? Então, espero que tenha ajudado. Se gostou, perfeito, dá um joinha. Surgiu dúvidas ainda? Ok, então comenta aqui embaixo que responderei. E se interessou por uma consulta com um especialista ou consultor? Perfeito, aqui estou eu. Então fazemos essa consultoria com você. Se interessou? Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender o que está precisando, qual é o seu objetivo, quais são suas necessidades e sonhos da sua vida. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!